sejam bem-vindos ao canal da leitura. Hoje nós estamos aqui para conversar sobre o livro Poemas Escolhidos, de Mia Couto. Mia Couto é um escritor contemporâneo que nasceu em Moçambique e tem uma literatura reconhecida como uma das mais importantes do mundo atualmente. É um escritor que traz muito do dia a dia para a literatura. Eu já era apaixonada pela prosa de Mia Couto e me entreguei completamente a esse livro de poemas. Poemas Escolhidos é um livro de poemas selecionados pelo próprio escritor, pelo próprio Mia Couto. E ele faz realmente uma seleção dentre todos os seus livros de poemas. Ele escolhe alguns mais especiais para fazer parte desse livro, sobre o qual a gente vai conversar um pouquinho hoje. Poemas Escolhidos foi publicado em 2016, é um livro super atual. E ele é uma coletânea de poemas, né, que trata da vida, das dificuldades que nós encontramos na vida, no nosso dia a dia. E é assim, cheio de inspirações, de reflexões filosóficas sobre a vida, sobre a natureza. Uma curiosidade é que Mia Couto além de escritor, um biólogo, e ele coloca muito aqui essa sua paixão pela vida, pela biologia. Inclusive ele vai falar muito da semente como metáfora da vida. E é lindo. A gente percebe também que algumas poesias beiram a prosa. Então ele tem bem essa característica mesmo de poeta moderno, que não fica preso a rimas, a métrica. Muitos poemas são escritos com versos livres, outros aparecem algumas rimas, mas é um livro assim que não é preso a nenhum padrão pré-estabelecido. É um livro que conversa com o leitor, que extravasa sentimentos, emoções, pensamentos e reflexões o tempo inteiro. Não é à toa que Mia Couto é um dos escritores mais importantes da atualidade quando se fala de obras em língua portuguesa. Eu selecionei alguns poemas aqui dessa obra para compartilhar hoje com vocês. Foi muito interessante que eu estava lendo esse livro na semana passada, que foi a semana do meu aniversário. Então eu me encantei por esse poema, Idades. No início eu queria um instante, a flor. Depois, nem a eternidade me bastava e desejava a vertigem do incêndio partilhado, o fruto. Agora quero apenas o que havia antes de haver vida, a semente. Ao mesmo tempo que é um poema que fala da vida, desse ciclo da vida, né? Da semente para a flor, para o fruto e dessas fases, né? O que nos atrai, o que nos instiga em cada uma das nossas fases da vida. É um poema que traz esse paralelo com a própria natureza, com a biologia, ao falar de semente, fruto, flor. São metáforas preciosíssimas para tratar dessa dádiva que é a vida. Um outro poema que me inspirou muito e que eu queria compartilhar com vocês é O Espelho, que também teve tudo a ver com esse meu contexto de ficar mais velha, de fazer aniversário. O Espelho. Esse que em mim envelhece assomou ao espelho a tentar mostrar que sou eu. Os outros de mim, fingindo desconhecer a imagem, deixaram-me a sós, perplexo, com meu súbito reflexo. A idade é isto, o peso da luz com que nos vemos. Olha a riqueza, né, desses versos. A idade é isso, o peso da luz com que nos vemos. Por isso, né, que aquela sensação que um dia a gente acorda se sentindo imensamente jovem, num outro dia a gente já sente mais o peso da idade, dos anos passados, não se sente tão de bem com o espelho. Parece que o peso da luz também é um treino para os nossos olhos, né, para a forma como nós olhamos a vida, para o olhar que nós temos para cada detalhe daquilo que enxergamos. Então foi mais um poema que me impressionou muito. Eu trouxe muito sobre a vida, sobre essa metáfora das fases, da idade, de como a gente se vê, porque, né, eu acho que teve muito a ver com o contexto em que eu li, essa expectativa em relação a mais um ano de vida, aos planos que a gente faz todo aniversário. Então acho que são ideias bem interessantes para a gente poder compartilhar e refletir.
Ainda nesse contexto assim mais subjetivo e reflexivo, o poema Identidade. Preciso ser um outro para ser eu mesmo. Sou grão de rocha, sou o vento que a desgasta, sou o pólen sem seto, sou areia sustentando o sexo das árvores. Existo onde me desconheço, aguardando pelo passado, ansiando a esperança do futuro. No mundo que combato, morro. No mundo por que luto, nasço. Um dos versos mais lindos que eu já li. No mundo que combato, morro. No mundo por que luto, nasço. Pensar que esse mundo é o mesmo, mas a gente se sente morrendo, às vezes, nas batalhas, né, no combate. Mas quando a gente luta por esse mundo, é como se a gente estivesse nascendo para ele, né? Então tem muito a ver com ideais, tem muito a ver com sonhos, tem muito a ver com aquilo que a gente acredita mesmo e no que a gente realmente leva dessa vida. Então mais um poema assim super inspirador sobre o dia a dia, sobre as dificuldades, sobre os enfrentamentos da vida todos os dias. Um outro poema incrível aqui dessa coletânea é o poema Escrever-me. Nunca escrevi, sou apenas um tradutor de silêncios. A vida tatuou-me nos olhos janelas em que me transcrevo e apago. Sou um soldado que se apaixona pelo inimigo que vai matar. Olha que forte isso, a vida tatua janelas em nossos olhos. E por essas janelas a gente não só vê o mundo, a gente se vê, a gente se transcreve. A vida me tatuou janelas nos olhos e eu me transcrevo nessas janelas. É de uma profundidade assim incrível, é realmente assim um poema que provoca, né, esse escrever-me, esse dizer algo sobre mim mesmo, esse me transcrever nas janelas que estão tatuadas nos meus olhos. Então é assim que eu me vejo nessas janelas nas quais eu me transcrevo todos os dias. E eu sou um soldado que se apaixona pelo inimigo que vai matar. Que a gente pode falar de novo aqui da própria vida, né? A gente se apaixona por ela, mas a gente sabe que ela vai acabar. De uma certa forma, a gente mesmo acelera esse fim da vida, né? E aí, quem nós somos, o que nós fazemos, como nós vivemos. Não sei se é porque estava na semana do meu aniversário, mas eu pensei muito sobre isso e quis compartilhar com vocês todas essas possíveis reflexões. Lembrando, né, que o texto ele nunca nos carrega para uma única interpretação. Ele está aí, aberto, e uma vez lido, ele passa a pertencer também a esse leitor e a dialogar com ele e a provocar nele sentimentos, emoções, e passa a fazer parte da nossa verdade como leitores também. Para terminar a nossa conversa sobre esse livro genial assim de poemas do Mia Couto, eu quero compartilhar um último poema com vocês, que é o poema Frutos. A bondade da mangueira não é o fruto, é a sombra. A térrea, cotidiana, abnegada sombra, no inverso do suor colhida, no avesso da mão guardada. A estação dos frutos, ninguém celebra a estação das sombras. Assim, o amor e a paixão, um fruto, outro sombra. A suave e cruel mordedura do fruto em tua boca. Mais do que entrar em ti, eu quero ser tu. O que em mim espanta, não a obra do tempo, mas a viagem do sol na seiva da árvore. A arte da mangueira é a veste de sombra embrulhando o seu ventre solar. Para o homem vale a polpa, para a terra é a semente que conta. Eu escolhi terminar com esse poema, primeiro porque ele resgata um pouquinho do que eu disse lá no início, né, dessa paixão de Mia Couto pela biologia, pela vida, pela semente, pelos frutos. E aqui ele faz uma analogia tão linda, né, que o que a árvore traz pra gente de mais precioso não é o fruto, que é algo que sacia a nossa fome, que se compara à paixão, né, que gera uma atração, porque é algo que naquele momento a gente deseja muito.
mais te acaba, que é finito. E aí ele compara a semente ao amor, né? Esse que prevalece e que pode não despertar, né, aquele desejo tão intenso naquele momento, tão momentâneo, tão finito, tão fugaz, mas é a semente que vai permitir a continuidade da vida. Então, para o homem, sim, a polpa muitas vezes sacia, mas para a natureza é a semente que importa, para a terra é a semente que importa, porque uma vez lançada a semente é ali que a vida perpetua, que a vida floresce e que vai dar novos frutos, né? Então, é uma reflexão lindíssima sobre, mais uma vez, o que realmente importa na vida, sobre nos apegarmos à essência e não só aquilo que é passageiro, que é fugaz, sobre a gente ter essa profundidade e esse desejo da continuidade de tudo, do cuidado com a natureza, com a vida. É um livro que é poesia, mas que também vai muito além disso, que traz lições, traz reflexões, traz filosofia, e as metáforas são incrivelmente lindas e fascinantes. Poemas Escolhidos, de Mia Couto, é a dica de hoje do canal da leitura.